Aleluias! Novamente, Papai do Céu nos traz aqui orientação para a gente não ficar sem saber a palavra, a revelação dele. E aqui passeando, eu quero dizer assim, mergulhando, estudando um pouquinho a Bíblia, encontrei aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 18, versículo 27, versículo 32 e 35, o seguinte subtítulo: o poder sobre a doença e a morte, a cura de 2 cegos, a cura de um mudo, aqui embaixo, a seara e os ceifeiros. Eu quero hoje meditar nessa palavra contigo, pode ser? Então, e depois, querendo continuar, a missão dos 12 apóstolos já está aqui no capítulo 10, no próprio livro, né? Do Evangelho de Mateus. Então, por que eu quero parar aqui na seara e os ceifeiros? Porque nós, eu, você, que decidimos, falamos, proclamamos e clamamos a Deus. Quando alguém pergunta para a gente assim, você crê em Deus? Logo vem no nosso pensamento e na nossa boca. Claro, Deus só existe um. Deus é o único Pai de todos nós. Claro, Deus ele fez todos nós, inclusive com a imagem e semelhança dele. E deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por todos nós. Agora, por decisão própria, alguns não querem ficar na casa do Pai, não querem seguir a doutrina do Pai e vão embora da presença do Pai. E aí aqueles que vão embora perdem a referência do Pai. Não é assim, humanamente falando? Quando uma criança é criada fora do seio familiar, da casa do pai e da mãe, ele perde toda a referência da família, todos. Não sabe nem quais são os princípios e valores. Assim somos nós, espiritualmente falando. Aquele que foge vai para o mundo pecar, vai para o mundo se mergulhar, se embebeda com pecado, ele perde totalmente essa referência de Deus, ele perde o contato com Deus, ele está longe, distante de Deus, não ouve nem a voz mais de Deus. E, portanto, pelo amor, pela graça, pela misericórdia, porque Deus é perfeito em tudo e não revoga nenhuma palavra dele, ele ainda diz que aquele que se arrepender e abandonar os pecados, ele aceita. Mas não é em qualquer tempo, porque também a própria palavra de Deus diz que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque se você sabe que você está pecando, Deus já te convenceu, já te revelou através do Espírito Santo, da palavra dele, que é traduzida para nós através do Espírito Santo, que é o nosso verdadeiro professor. Você já sabe o que é pecado e ainda assim você teima e vai se mergulhar, vai repetir esses pecados. Aí você tem que ver com Deus. Por quê? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas em todo o tempo, a palavra, ela é a mesma. Se você hoje decidiu abandonar o pecado e recorrer a Deus, pedir perdão verdadeiro profundamente, Deus é fiel e justo. Amém? Mas o que eu quero dizer é referente a essa palavra aqui, a seara e os ceifeiros. Veja que muitas pessoas dizem assim: eu em casa, eu oro a Deus, eu falo com Deus, Deus me ouve, eu não preciso estar indo para a igreja para ser cristão, porque existe, você sabe que existe a diferença de crente e do cristão, né? O crente, ele crê em qualquer coisa, por isso que o nome é crente. Mas o cristão, ele é o seguidor de Jesus Cristo. Que Jesus, Cristo, só tem um, que é o Filho de Deus. O único caminho, a verdade e a vida. Então, quem quer seguir a Jesus,
Quem quer ser filho de Deus precisa seguir a Jesus, porque Deus deu Jesus Cristo para ensinar como é que a gente deve fazer. Então, quem continua a obra de Jesus é seguidor de Jesus e logo é filho de Deus também. Amém? Então, não basta a gente ficar em casa só orando, porque Jesus Cristo, ele não ficava só orando ao Pai, ele saía para fazer o ID, fazer a obra, fazer a missão. E assim devemos fazer. Sabe por quê? Porque diz assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias, entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, glória a Deus, Deus enviou alguém para me evangelizar, para te evangelizar, para levar a palavra dele até nós, para que nós não continuássemos na escuridão, na incredulidade, sem o conhecimento. E hoje que eu e você conhecemos a palavra de Deus, então estamos com a responsabilidade a qual Jesus iniciou. E Deus nos revelou aqui através da mensagem. Amém? Reflita nessa palavra e hoje mesmo tome essa atitude. Visite qualquer congregação, aquela que você se identificar, que fale do verdadeiro Jesus, da palavra de Deus, que leia a Bíblia, e aí você pode se alicerçar todos os dias, ouvindo a palavra e fazendo a obra como discípulo no meio de outros discípulos. Amém? Louvado seja Deus pela minha e tua vida, meu irmão e minha irmã.